Olá, vamos falar de filosofia. E o assunto de hoje é sobre o pensamento dualista, a sua origem e como este pensamento se encontra aí enraizado na nossa visão de mundo, na atualidade, e o quanto essa estrutura de pensamento nos leva a uma lógica desumana, violenta e opressora. O pensamento dualista teve sua origem ali em meados do século XV, antes da era cristã. No Oriente, o pensamento dualista foi disseminado através do Maniqueísmo, uma religião e filosofia persa. Mas foi o filósofo Platão quem sistematizou, classificou e categorizou o pensamento dualista, a partir do conceito do mundo das ideias e do mundo sensível. Ou seja, o pensamento platônico afirma que existe uma percepção ideal, perfeita e correta da realidade, e uma outra percepção imperfeita de uma realidade perfeita. A religião judaico-cristã, por sua vez, se apropriou desse conceito platônico e desde então, segundo o professor Eduardo Salles, os dualismos foram moralizados por estruturas legais ditando o sentido de bem e mal, de certo e errado, de puro e impuro. Conceitos que se tornaram mundialmente parte do arcabouço intelectual humano. A estrutura de pensamento tão arraigada que dificilmente o ser humano consegue pensar de uma outra forma e perceber outros mundos possíveis. Vamos falar de dois tipos de dualismo. O dualismo integrativo, né, oriental, que traz a ideia aí de que os opostos se complementam, e o antagônico, advindo das ideias platônicas e que são fundantes da nossa realidade. No dualismo antagônico, só existe oposição, o bem ou o mal, o certo ou o errado, ou seja, é um pensamento que legitima a opressão, a violência e todas as formas de segregação. Eu vou exemplificar. Sou da religião evangélica, pertenço a uma determinada igreja, e você não faz parte dessa religião e nem frequenta a minha igreja. Portanto, eu não falo com você, porque você é do mundo. E você não merece, assim como eu, receber as graças divinas, porque eu pertenço a essa igreja, eu pertenço a essa religião. Ou eu sou de esquerda e você é de direita. Isso não é bom, porque ser de esquerda é algo muito bom e ser de direita é algo muito ruim. Então eu excluo você do meu círculo de amizades. Ou eu torço para o Palmeiras e você torce para o Corinthians. Ah, que é isso? Você não é nem gente, né? Então, sem chance. Não chegue perto de mim. Pois é, este é um tipo de pensamento que classifica, que julga, exclui e condena. Percebe no outro somente o contrário. Ele não visa agregar, ele não visa fazer pertencer, e sim excluir. Né? O outro não existe. Já na mentalidade oriental, os opostos se complementam. Por exemplo, noite e dia, sombra e luz, bom e ruim, são complementares entre si. Existe aí uma solução possível, que não seja isto ou aquilo, né? Existe uma terceira via, não existe exclusão e nem o aniquilamento dos opostos. A linha divisória atua como ponto de contato e unidade. Existe no dualismo integrativo, diferente do dualismo antagônico de Platão, uma possibilidade de resposta que não está nem de um lado nem do outro, incluindo a complexidade da situação, possibilitando assim uma outra solução. O pensamento dualista antagônico, ele leva a uma lógica excludente, absolutista, violenta e inflexível, tendo como consequência a morte. Na medida em que achamos que só existe uma realidade possível, uma realidade pura, uma verdade única, já estamos totalmente capturados e alienados por essa lógica dualista, que nos impede de refletir sobre um outro mundo possível. Infelizmente, observamos na realidade e na atualidade uma ausência de reflexões críticas sobre os dualismos, impregnados na epistemologia, nos discursos, na fala e no modo como nos relacionamos, trazendo como consequências preconceito, segregação e morte na política, na religião e no cotidiano das pessoas.
Precisamos entender que existem muitas e muitas outras perspectivas a serem pensadas do que nos mantemos alienados e presos na superficialidade. Por isso, deixo um desafio. Que tal pensar em como o discurso dualista apresenta e direciona a sua vida? Você já refletiu sobre o quanto as ideias de certo e errado, limpo e sujo, bom e mal estão presentes no nosso cotidiano, afetando diariamente nossas posições diante do outro, e como esses pensamentos dualistas disseminam a exclusão e levam ao preconceito? Qual a sua percepção diante desses discursos? E como você se deixa ser afetado por eles?